Graça e paz, eu sou o apóstolo Alexandre Santana, da Nação de Adoradores, e esta é mais uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Deus abençoe a você, ouvinte. Deus abençoe a todos que estão sintonizados na Rádio Gospel Mix FM. Deus abençoe o nosso amado locutor Cláudio Alexandre. Que Deus abençoe a cada rádio que retransmite a nossa programação. Que o Senhor esteja conosco neste momento em que vamos meditar em Sua palavra. Neste dia, Deus nos traz aqui com a missão de falar sobre um assunto que às vezes se torna comum, corriqueiro, mas que a igreja, exatamente por se tornar comum e corriqueiro, a igreja não se aplica, né? Não se dedica como é devido. E Deus nos inspirou então a falar um pouco sobre isso. A mensagem de hoje tem por título A Celebração que Deus Merece. Nós estamos hoje aqui com a alegria do Espírito Santo, em meio a guerras, lutas, provações, mas em momento algum perdendo a esperança, a vontade de adorar e glorificar este Deus, que merece toda a honra, todo louvor e toda adoração. Você está pronto? Vamos lá? Vou te pedir para ler comigo o Salmo 100. Só que eu vou ler o primeiro versículo unicamente e vou ler em duas versões diferentes. Salmo de número 100, versículo 1, lembrando que eu vou ler em duas versões diferentes para compor a mensagem de hoje. Que você tenha aí papel e caneta à mão, e você tenha em mãos aí um meio de anotar, registrar. Eu faço essa referência porque para mim é de grande ajuda quando eu pego, lembro, ouço de novo as mensagens e medito naquilo que Deus falou durante o tempo em que a mensagem estava sendo trazida dos céus para os nossos corações. Nós não fazemos avaliações em cima de mensageiros, nós avaliamos a mensagem. A Bíblia diz que a gente ouve a profecia, entende o que é bom, se afasta do que é mal, e assim a igreja de Deus vai crescendo. Tomou nota então? Salmo 100. Antes de nós fazermos a leitura, quero orar com você, pedindo ao bondoso Deus, soberano Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, Senhor, abrindo os nossos corações, tirando, Senhor, as aflições que tentam turvar a cabeça, a mente, que tentam deixar turbado o coração do teu filho, dando a ele, Senhor, a oportunidade de receber esta palavra, que a mente dele seja inundada pelo teu poder e nada que o maligno faça consiga atrapalhar a mensagem, a pregação e, Senhor, o que o teu filho vai receber. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Você me acompanha então? Salmo de número 100. Eu quero ler nas duas versões que comentei. Quero ler primeiro na versão mais tradicional. Quero ler na versão revista e corrigida. Esta versão é a versão que mais se popularizou entre as igrejas, principalmente nas Assembleias de Deus. Versão revista e corrigida de 1969, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. E quero ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje, que foi editada nos anos 2000. No ano 2000, essa versão foi lançada. Diz assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Bom, como falei,
Estamos trazendo hoje aqui a mensagem por título A Celebração que Deus Merece. Amados, nós estamos com dias tão difíceis, tão complexos, guerras tão intensas, e que faz parte do natural do servo de Deus. É natural que nós estejamos vivendo situações difíceis. Por que é natural? Porque o crente, o servo do Altíssimo, aquele que está na presença do Senhor Jesus, João diz que ele faz parte da luz. E em sua epístola ele descreve que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há paz entre o reino celestial e o reino infernal. Não há meios de nós convivermos tranquila e pacificamente com o inferno guerreando, tentando nos tirar da presença de Deus. Então, o servo de Deus, aquele que quer viver na presença do Senhor Jesus, Paulo disse que padeceríamos perseguições, seríamos perseguidos. Paulo fala que nós seríamos atribulados, ficaríamos perplexos. Paulo conta em suas epístolas que nós viveríamos tribulações. As tribulações aconteceriam e se tornariam como nuvens, muitas vezes acima de nós. Ele fala isso, aos Coríntios. Nós temos que entender que nossa batalha é contra um reino espiritual que é composto de principados e potestades. Tem seus ardis, sua força, trabalha com muito empenho para tentar destruir a igreja de Deus. As portas do inferno fazem sempre muita força contra a igreja e nós, a igreja, temos que nos habituar a esse tipo de situação. Mesmo em meio a tudo isso, o Senhor nos recomenda uma coisa: adorar em todo o tempo, glorificar em todo o tempo, celebrar em todo o tempo. E aí eu, parando para meditar, vi que muitas vezes a igreja fala em suas músicas de guerras, de batalhas, a igreja fala de vitória, a igreja fala de superação, de vencer o inimigo. O inimigo muitas vezes é uma outra pessoa, é alguém que está nos humilhando, mas quando compomos as nossas celebrações, nós não fazemos aquilo que é adequado dentro das Sagradas Escrituras. Então eu queria começar olhando o sentido utilizado desta frase. Nas duas versões, a primeira diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. E na segunda versão diz: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. E aí eu queria entrar com você dentro é cruel, mas queria te levar a passear comigo em cima deste pensamento construído pelo salmista, que é extremamente importante para a igreja. Então, vamos aos significados das palavras. Nós olhamos para as palavras e esquecemos que em qualquer idioma a composição delas tem um sentido. A ideia é provocar na cabeça do leitor um tipo de realidade, e nós não paramos para pensar. Vamos então ao que significa celebrar. Celebrar significa comemorar, festejar, publicar com louvor, apresentar àqueles que estão assistindo todas as características de exaltação do ser celebrado. Isto significa celebrar. Uma celebração, então, significa que você vai estar comemorando, fazendo
uma festa, fazendo algo que se torne notório, os feitos, as realizações, aquilo que o ser celebrado tenha realizado, tornar público aquilo que a pessoa ou um conjunto de pessoas fizeram. Então eu vou celebrar a vitória dos atletas olímpicos, eu vou dizer sobre como foi que eles ganharam a medalha, como foi que eles chegaram ao pódio, e tudo isso com celebração. Celebrar significa isto. Significa fazer algo realmente notório e que todos parem para ver. Significa muitas vezes parar um movimento, parar uma realidade para que todos prestem atenção naquilo que se está sendo dito. Isto significa celebrar. E o salmista, então, ele expõe uma característica para esta celebração. Eu preciso entender que o meu Deus é um Deus de feitos. O meu Deus é um Deus de realizações. Um dos salmos que fala acerca disso, que fala de celebrar e da forma adequada que Deus merece, é o Salmo de número 144. A palavra do Senhor lá no Salmo de 144, ele diz assim: louvem o Senhor Deus, a minha rocha, ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu abrigo, o meu libertador. Ele me defende como escudo, eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do seu poder. Aí o Salmo 146 ajuda a completar a forma como o salmista lá no Salmo 100 diz que nós temos que fazer a celebração ao Senhor. Aí ele diz assim: aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar a ninguém. Quando eles morrem, voltam ao pó da terra, e naquele dia todos os seus planos acabam. Feliz é aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre suas promessas. O salmista aqui apresenta os feitos, as ações e como Deus precisa ser celebrado. Esta é a primeira parte do início desta frase do Salmo 100, mas ele vai além, queridos. Ele não está dizendo só para celebrar, mas celebrar com júbilo. O Salmo 100 diz celebrar com júbilo. E aí a gente esquece o que é jubilar, o que é celebrar com júbilo, o que é celebrar com essa condição, né, do fazer uma festa nesse teor, né? nessa condição, nessa característica. Ele está dizendo: olha, a gente não vai só celebrar. A celebração, ela está acontecendo, mas é a celebração com júbilo. Júbilo, que significa alegria extrema, um grande contentamento. Celebrar com júbilo significa que as pessoas que estão assistindo à celebração, elas vão ser empolgadas, elas vão ser motivadas por aquilo que está acontecendo na celebração. Elas vão ser levadas a extrapolar os seus limites na hora de fazer e de demonstrar a sua alegria. Já parou para pensar nisso? Será que a igreja, quando ela celebra ao Senhor, ela empolga outras pessoas a celebrar também? Ela faz com que outras pessoas no seu dia a dia levem outros a celebrar, a adorar, a glorificar o mesmo Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nós buscamos. Queridos, eu fico imaginando o dia que nós, aqui na terra, conseguirmos celebrar ao Senhor desta forma, de uma forma tão empolgante,
tão cativante, que esteja além dos limites conhecidos, porque nos deixamos envolver pelas provas, pelos problemas, pelas dificuldades e esquecemos completamente que nós temos um Deus que morreu por nós, que fez até os últimos limites da sua vida para entregar um povo nas mãos do Senhor com muito carinho, com muito amor. Nós somos a Igreja de Cristo Jesus, Lamandaragaias, e temos que ter esse comprometimento diante do Senhor Jesus. Lembrando aos irmãos que eu usei duas versões, e na versão seguinte, a versão do Salmo 100, na nova tradução na linguagem de hoje, o Salmo 100, ele fala sobre um detalhe que eu queria também frisar na cabeça dos irmãos que estão me acompanhando no Salmo 100. Ele está mandando cantar hinos. E quando nós vamos para o significado de hinos, né, o que seria um hino ao Senhor, né, o que seria apresentar a Deus um hino. Hino quer dizer que é um poema, um cântico composto para glorificar Deus e heróis, né? Então, quando nós fazemos um hino, nós estamos compondo um poema com a intenção de fazer com que outros percebam a beleza dos feitos realizados por um herói, por um ídolo, por um Deus. Aí nós temos o nosso Senhor Jesus, né? E então a gente vai à palavra poema, né? O que significa um belo poema composto para glorificar os feitos, né? Poema é um gênero textual que é dividido em estrofes e versos, e cada estrofe tem um sentido, uma métrica, uma composição de rima para expressar de forma estética a ideia que se quer manifestar. Olha só, olha que lindo! Então, se eu estou celebrando ao Senhor com júbilo, logo eu estou cantando hinos com uma extrema alegria, falando dos feitos. Esses feitos precisam ser compostos com as melhores palavras possíveis. Que lindo, que espetáculo, que glória, aleluia, aleluia! Nós, a Igreja de Cristo, temos que aprender isso. A Igreja de Cristo precisa aprender a celebrar desta forma, a cantar ao Senhor hinos que sejam entoados da melhor, mais linda e perfeita possível. Hinos que façam o Senhor ser notado. Hinos que façam o Senhor ser percebido em toda a sua beleza. Nós somos a Igreja de Cristo e como Igreja de Cristo nós temos que entender como é declarar algo tão lindo, tão grande sobre o Senhor Jesus, nos esforçarmos em criatividade para que as pessoas percebam como é maravilhoso esse nosso Jesus, seus feitos, suas realizações, aquilo que Ele fez por amor a nós, aquilo que Ele faz hoje por amor a nós, aquilo que Ele está hoje preparando para a eternidade por amor às nossas vidas. Guarde estas palavras em teu coração, que o Senhor possa tocar a tua vida e que no nome de Jesus esta alegria do Espírito Santo te motive a ser um celebrador com júbilo do nosso Senhor Jesus. Eu sou o apóstolo Alexandre Santana, da Nação de Adoradores, a igreja que está ali na rua João Ribeiro, número 248, em Centenário, te desejando que você seja feliz, mesmo sem razão aparente. Graça e paz. Fica com Deus. Volta aí com o nosso amigo Cláudio Alexandre. Que Deus abençoe. Graça e paz.